Bom, pessoal, vamos dar sequência aí na resolução do nosso exercício da apostila 4, velocidade escalar. Então, exercício 3, ele fala o seguinte: os dispositivos eletrônicos colocados em vias públicas, conhecido como radares fixos ou pardais, funcionam por meio de um conjunto de sensores dispostos no chão dessas vias. Os laços detectores, conjunto de 2 sensores eletromagnéticos, são colocados em cada faixa de rolamento. Uma vez que motocicletas e automóveis possuem materiais ferromagnéticos, ao passarem pelos sensores, os sinais afetados são processados em determinadas duas velocidades, uma entre o primeiro e o segundo sensor, que é o primeiro laço, e a outra entre o segundo e o terceiro sensor, que é o segundo laço, conforme a figura ilustrada abaixo. Então ele fala o seguinte: essas duas velocidades medidas são válidas e correlacionadas com as velocidades a serem consideradas, VC, conforme apresentado na tabela parcial, de valores referenciais de velocidades para infrações. Caso essas velocidades verificadas no primeiro e no segundo laço sejam iguais, esse valor é denominado velocidade medida, VM, e ele é relacionado à velocidade considerada, VC. Então nós temos VM, velocidade medida, e VC, velocidade considerada. A câmera fotográfica é acionada para registrar a imagem da placa do veículo a ser multado apenas nas situações em que esse esteja trafegando acima do limite máximo permitido para aquele local e faixa de rolamento. Considerando-se os valores de VC, então dado na tabela, VC km por hora, 83, 74, 65, 56, 47 e 38. E a velocidade média, 90, 81, 72, 63, 54 e 45. Considere que, em cada faixa de rolagem, os sensores estejam distantes entre si, cerca de 3 metros, e suponha que o carro da figura esteja deslocando para a esquerda e passe pelo primeiro laço com uma velocidade escalar média de 15 metros por segundo, levando 0,2 segundos ou 0,20 segundos para passar pelo segundo laço. Se a velocidade escalar limite dessa pista for de 50 km por hora, podemos afirmar que o veículo será multado, não será multado, não será multado, ou será multado e será multado. Então aqui nós temos não será multado, não será multado, não será multado. 3 alternativas e 2 alternativas será multado. Se nesse exercício eu tenho alguma dificuldade, eu vou pela lógica, né? A lógica do exercício: será multado são 2 e não será multado nós temos 3 opções. Então, nesse caso, eu iria na A, na B ou na C, tá? Pela lógica. Aí eu poderia analisar um pouquinho mais, tá? Ele fala assim, ó: pois VM é menor, VC é menor, VC é menor. Então, ó, daqui já dá para excluir a letra A, porque ele fala VC é menor e aqui VC é menor. Então, aqui eu já ia excluir a A, né? No caso, eu teria 5 alternativas, né? Teria 20%. Escolhi 3 alternativas, né? Pela lógica. Escolhi 3 alternativas, né? Excluí aqui porque será tem 2. Então, de 20% eu já caí para 33% de chance de acertar. Aí agora, como eu vou eliminar aqui, ó, pela lógica, na A ele fala, pois VM é menor. Na B ele fala, pois VC é menor. E na C ele fala, VC é menor. Então, como tem mais aqui, ó, eu já iria ou na B ou na C. Então, de 33,33% eu já caio para 50% de acerto. Ou B ou C. E menor que a velocidade máxima permitida do que a velocidade mínima permitida. Eu ficaria entre a B e a C. Aí eu iria analisar de novo. Aqui ele fala velocidade mínima. Lá em cima ele fala velocidade máxima e velocidade máxima. Então tem 2 velocidades máximas lá em cima e aqui uma velocidade mínima. Porém, aqui eu tinha mais, né?
Então, teria que jogar na B ou na C. Não teria uma lógica para afirmar é a B realmente ou é a C. Então, nesse caso, se eu não tenho conhecimento do conceito de velocidade escalar, ou eu iria na B ou na C, tá? Mas vamos para o cálculo aqui. Então, o que nós temos que fazer aqui, ó? Ele fala o seguinte, que os sensores, ó. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Os sensores estejam distantes entre si cerca de 3 metros. Então, esses 3 metros é o quê? É a nossa variação do espaço, tá? Então, esse 3 metros é a nossa variação do espaço. Deslocando-se para a esquerda e passa pelo primeiro laço com uma velocidade escalar de 15 metros por segundo. Tá? Então ele fala que a velocidade escalar é equivalente a 15 metros por segundo, levando 0,20 segundos. Então eu tenho a variação, o que ele fala aqui do... Nós temos esse 15 metros por segundo, nós temos no primeiro laço, tá? Então, no primeiro laço, ele fala que a velocidade média escalar é 15 metros por segundo. Então, nós temos que encontrar a velocidade escalar no segundo laço. E ele fala que eu tenho o tempo aqui relacionado, a variação do meu tempo é 0,2 ou 0,20 segundos. Tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer o cálculo no segundo laço. Então, eu vou encontrar a velocidade escalar no segundo laço. A velocidade escalar no segundo laço é a variação do espaço pelo tempo, né? Então, o meu espaço é equivalente a 3 metros e o meu tempo é equivalente a 0,20 ou 0,2 segundos, certo? Então, é 3 dividido por 0,2. 3 dividido por 0,2, eu vou transformar o 2 em número fracionário, então vai ficar 2 décimos, então vai ficar 3 vezes quem? 10 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5, então vai ficar 3 vezes 5, 15. Então, na verdade, isso daqui vai ficar o quê? 15 metros por segundo. Então, nós sabemos que a velocidade no primeiro laço e no segundo laço, elas são equivalentes, tá? Então, no primeiro laço em relação ao segundo, a velocidade escalar, elas são equivalentes, ou seja, elas são iguais. 15 metros por segundo. Aí ele fala o seguinte, ó. Ele fala lá, se a velocidade escalar limite dessa pista é 50 km por hora, aqui nós estamos trabalhando em metros por segundo, certo? Em metros por segundo. Para eu transformar metros por segundo em quilômetros por hora, então, metros por segundo em quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha velocidade escalar, 15, e vou multiplicar por 3,6. Tá? 15 vezes 3,6, vamos lá. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 3 vezes 5, 15 mais 3, 18. 6, 3, 0, 14, 50. Uma vírgula, uma casa antes da vírgula, então vai dar 54 quilômetros por hora. Ok? Então, 54, a velocidade média que ele está passando aí é equivalente a 54 km por hora. E o que ele fala? Ó?
Se a velocidade escalar limite dessa pista for de 50 km por hora, podemos afirmar que o veículo não será multado, pois velocidade média é menor do que a velocidade mínima. Então vamos lá. A velocidade média nossa é 54, certo? Deu 54 aqui. Então, a nossa velocidade é 54. Então, se o VM é equivalente a 54 km por hora, o meu VC é relacionado a quem? A 47, certo? Então, meu VC, ou seja, a minha velocidade considerada, tá, é equivalente a 47 km por hora. Então, eu vou verificar na velocidade considerada, tá? Eu estou passando a 54 km por hora, mas em relação à tabela, eu tenho como referência a velocidade considerada 47 km por hora. Então ele fala lá, se a velocidade escalar limite dessa pista é de 50 km por hora, eu vou ser multado? Eu vou olhar em relação a VC. VC é 47. 47 ele é menor, certo? Que 50. Que é a minha velocidade limite. Então, eu sei que o meu VC ele é menor em relação a quem? A minha velocidade limite, né? Ó. Por quê? O meu VC na tabela é 47. 47 é menor que 54. Então, se é menor que 54, quer dizer que eu não vou ser multado, né? Então, aqui já cai daquilo que eu falei para vocês, né? D e E não é. Então, sobra A, B e C. Não será multado, ok. VM é menor do que a velocidade mínima? VC é menor do que a velocidade máxima permitida? VC é menor do que a velocidade mínima permitida? Então nós vimos, né? O VC é menor que a velocidade limite. A velocidade limite é 54. Então, nesse caso aqui, quem que é a nossa alternativa aqui, ó? Letra C. Então vocês viram que pela lógica, quando eu não sei um exercício, dá para eu ir fazendo os exercícios pela lógica, tá? Se eu não tinha um embasamento no conceito de velocidade escalar, eu poderia estar usando por lógica, tá? Probabilidade. Tudo bem, pessoal? Então, letra C. Então, exercício 3. Iremos para o próximo exercício no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o nome nos comentários, tá? E a escola. Tudo bem, pessoal?